curso que está sendo em módulos, né, sobre gestão financeira. E hoje nós vamos dando continuidade naquela primeira fala da gente sobre a importância da gestão financeira, as características, como que a gente identifica se uma empresa tem uma gestão financeira saudável ou não, e a importância de ter uma gestão financeira saudável. Nós vamos falar da administração do fluxo de caixa, né? Vamos tentar entender o que é essa administração, o que envolve nisso e, sobretudo, a importância disso para a empresa, tá? Então, esse vai ser o tema do nosso bate-papo de hoje, né? Dando continuidade a esse estudo que a gente vem fazendo. Bom, então, dito isso, vamos entender um pouquinho sobre o que é essa gestão financeira aí do fluxo de caixa, né? Qual é a importância desse instrumento? Então, valendo dizer que a gestão do fluxo de caixa faz parte da administração financeira da empresa. É um dos componentes, e, aliás, um dos componentes bastante importante, né? Que tem uma influência bastante grande, né, na administração financeira das empresas de uma maneira geral. Bom, o que esse importante instrumento da gestão financeira faz, né, a administração do fluxo de caixa? Bom, primeiro, ele faz um planejamento das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Além de planejar, ele controla para ver se efetivamente está entrando o que deveria entrar, se só está saindo aquilo que deveria sair, se está saindo da melhor forma possível, com o menor custo possível. E, ao analisar as receitas, ou seja, as entradas de recursos, as despesas, pagamento de todas as despesas para que a empresa possa funcionar, e os investimentos que a empresa precisa fazer na infraestrutura, em tecnologia e outras coisas mais, ela, ao fazer essa análise, estudando a cronologia, assim, é a data, né? O fluxo, em termos de data, o quanto que está entrando e quanto está saindo de recursos monetários. Então, ou seja, dia a dia, quanto que entra no dia de hoje de recursos monetários, dinheiro, e quanto que sai. Então, ela faz essa análise, né? A administração do fluxo de caixa, ela faz essa análise, ela tem essa preocupação de saber quanto efetivamente está entrando de dinheiro e quanto efetivamente está saindo de dinheiro, que é diferente da receita, né? Porque eu posso vender, né? Vendi, mas não recebi, porque eu vendi a prazo. Agora, a administração do fluxo de caixa, ela trabalha com aquilo que efetivamente está entrando e está saindo. E aí, quando ela faz essa análise de dia a dia, de quanto entra, quanto sai, possibilita que a empresa faça programações financeiras. Por exemplo, verificando se vai ter uma sobra de caixa ou se, de repente, vai ter uma falta. Então, se você tem o controle de quanto está entrando e saindo, e você tem aquilo que você tem a pagar, né, a receber e a pagar, você consegue já vislumbrar com uma certa antecedência se em um determinado dia do mês vai faltar dinheiro para você quitar determinados compromissos. Se você consegue identificar isso e trabalhar isso com antecedência, você consegue minimizar custo financeiro, como juros, né? De evitar juros ou contratar algum financiamento com juros mais baixos. Então, isso é importante, né? Você ter esse controle do que efetivamente entra, do que efetivamente sai, dentro, dia a dia, né? Para você saber se amanhã, se a semana que vem, você vai estar com um fluxo de caixa tranquilo, ou você vai estar com escassez de fluxo de caixa, ou seja, faltando recursos para quitar seus compromissos. Então, a administração do fluxo de caixa, ela faz esse papel, né, de analisar aquilo que entra, aquilo que sai de recursos, seja a saída para
pagamento de despesas ou investimentos, e com isso ela consegue, dentro de fazer uma programação e perceber se você vai ter uma sobra de caixa, você está tranquilo, porque tem dinheiro suficiente para os compromissos que você precisa saldar, ou se você vai ter escassez e precisa tomar uma medida com antecedência, ok? E isso é fundamental, porque você evita custo com juros, ok? Bom, então, dito isso, é importante a gente entender uma diferença que, para muitas pessoas, isso não é claro, entre resultado econômico e resultado financeiro. Ou seja, a diferença entre fluxo de caixa e apuração de lucro. São duas coisas totalmente distintas, embora elas tenham uma certa ligação, mas elas são coisas distintas, são coisas diferentes. Vamos tentar entender essa diferença, que isso é útil na nossa gestão financeira. Bom, primeiro, resultado econômico. O resultado econômico, ele está ligado à apuração de lucro. Então, ou seja, vamos pegar aí como exemplo, eu pego o mês de setembro, que é o mês que a gente está aqui vivendo. Então, eu pego lá, desde o dia 1º de setembro até o dia 30, que vai ser segunda-feira aí próxima. Então, eu pego lá, todas as minhas vendas. Nesse mês, vendi um valor X. Ok, isso é minha receita. Aí, nesse mês, eu, entre gasto com fornecedores, gasto com a equipe, né, salários, gasto com despesas de manutenção, enfim, eu gastei Y. Então, eu tive uma receita de X e tive um gasto de Y. Quando eu tiro esse Y que eu gastei do X, que é a minha receita, vai dar um resultado Z, por exemplo. Esse resultado Z é o meu lucro ou prejuízo daquele período. Então, ou seja, pondo em números, eu faturei, tive uma receita de 100 mil, tive um gasto de 80 mil, 100 mil menos 80 mil, 20 mil. 20 mil foi meu lucro daquele período. Ou, numa outra situação, tive uma receita de 100 mil, tive um gasto de 110 mil, gastei mais do que eu tive de receita, tive um prejuízo de 10 mil. Bom, esse lucro, pegando a primeira hipótese, né, que eu tive uma receita de 100, tive um gasto de 80, tive um lucro de 20. Esses 20 mil de lucro é um resultado econômico, significa que naquele período, como resultado econômico, eu tive um lucro, né, uma lucratividade de 20 mil reais. Agora, isso não significa que aqueles 20 mil estejam na minha conta, estejam na minha mão. Por quê? Desses 100 mil que eu vendi, eu posso ter vendido boa parte disso a prazo e ter aí 50 mil ainda para receber desses 100 mil. Ou seja, eu vendi 100 mil, mas não recebi 100 mil, porque eu vendi a prazo. Eu ainda tenho desses 100 mil, 50 mil. Então, se eu já gastei os 80 e eu tive uma entrada só de 50, embora a minha receita tenha sido de 100, o meu resultado financeiro é outro. Não é o mesmo os 20 mil de lucro. Por quê? Porque o resultado financeiro, ele analisa aquilo que de verdade entrou e saiu do caixa. Então, se a gente pegar nesse exemplo que a gente está explorando, eu tenho uma receita de 100 mil nesse período. Então, isso vai influenciar no meu resultado econômico, 100 mil, minha receita. Mas se desses 100 mil eu recebi à vista apenas 50 mil, e 50 mil ainda vou receber, o meu fluxo financeiro de entrada não é 100, é 50. E aí, dependendo quanto saiu,
eu vou ter um resultado financeiro bem diferente do resultado econômico. Então, ou seja, eu posso ter tido, nesse exemplo, um resultado econômico, que é um lucro de 20 mil, e ter um resultado financeiro nesse período de menos 30 mil, por exemplo. Ou seja, saiu mais dinheiro do que entrou. Porque o resultado econômico, ele considera a venda independente se você recebeu ou não o dinheiro. Ele considera a venda, ponto. Se você recebeu ou não, para o resultado econômico, isso não importa. Importa a venda. O resultado financeiro, ele se importa apenas com aquilo que entrou em dinheiro das vendas que você fez. Então, são contas diferentes, são resultados diferentes. Então, às vezes, eu posso ter um resultado econômico positivo e um resultado financeiro negativo. E ao ter um resultado financeiro negativo, pode ser que eu vá ter que me recorrer a banco, fazer um empréstimo, e aí eu vou ter custo financeiro que vai corroer o lucro que eu obtive lá no resultado econômico. Então, é importante a gente ter isso muito claro, né? Que resultado econômico é uma coisa, ele é importante. Não estamos aqui dizendo que ele não é importante. Ele é muito importante. Mas ele também, ele não é a mesma coisa que o resultado financeiro, que também é importante. Então, ambos são importantes, mas ambos representam coisas diferentes dentro da empresa e ambos precisam ser administrados, mas cada um tem a sua particularidade e a sua influência na administração financeira da empresa, ok? Então, entendido essas diferenças, né, entre resultados econômico e financeiro, agora a gente vai aqui na administração de fluxo de caixa, como a gente já afirmou, ela se importa apenas com os resultados financeiros. Ela cuida do resultado financeiro, a administração do fluxo de caixa. Então, agora a gente vai se concentrar em falar do resultado financeiro, ou seja, da gestão do fluxo de caixa. E vamos deixar o resultado econômico, que é o lucro ou o prejuízo, para a gente conversar num outro momento, né? Já que agora o nosso foco é falar sobre a administração ou a gestão do fluxo de caixa, ok? Bom, então, para a gente continuar e falar de alguns fatores internos que eles afetam, que eles influenciam o fluxo de caixa, é importante, então, a gente reforçar, repetindo, que a gestão do fluxo de caixa, ela considera, ou seja, ela leva em conta somente aquilo que efetivamente entra ou sai de recursos monetários, ou seja, de dinheiro, né? Então, a gente só vai considerar aquilo que de fato entra ou sai. Bom, então, vamos entender alguns fatores, alguns fatos que influenciam esse fluxo de caixa, né? O primeiro, se eu aumento prazos nas vendas. Então, é muito comum, às vezes eu quero ganhar vendas, aí meus concorrentes estão dando prazo de 60 dias, eu estava dando um prazo de 30 dias, mas para eu me tornar competitivo diante dos meus concorrentes e poder vender, eu estendo o meu prazo também para 60 dias. Então, aquilo que eu estava vendendo para receber há 30 dias, eu faço uma ação de mercado e passo a vender para receber em 60 dias. Isso significa que eu aumentei o meu prazo, né, de vendas. Isso influencia no fluxo de caixa, porque aquele dinheiro que ia entrar para mim dali a 30 dias só vai entrar agora, com essa mudança no prazo para receber, dali a 60 dias. Então, isso faz diferença, porque eu não vou mais poder contar com aquele dinheiro dentro de 30 dias, porque ele só vai entrar após 60 dias, porque eu aumentei o prazo de recebimento nas minhas vendas. Então, isso influencia. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente aumenta esse prazo, para a gente
antes de aumentar o prazo, fazer um estudo qual vai ser o reflexo disso no meu fluxo de caixa. Se vai faltar dinheiro ou se eu tenho um capital de giro suficiente para sustentar esse prazo que eu estou ampliando. Isso é importante. Compras não alinhadas com projeção de vendas. Aliás, tem muitas empresas que não dão a devida importância para fazer as compras, mas ela é fundamental, porque a gente até costuma afirmar que o lucro da empresa começa na compra e não na venda. Muitos empresários, eles têm a sensação de que o lucro se dá na hora que ele vende, né? Se ele vendeu, ele está tendo lucro. Não é bem por aí. Porque o lucro, ele começa na compra. À medida que você faz a compra de uma maneira correta, comprando aquilo que de fato você precisa comprar, com um preço melhor que você possa encontrar no mercado, com uma forma de pagamento dessa compra da maneira mais favorável para o teu fluxo de caixa, aí você começa a influenciar positivamente no teu fluxo de caixa e ganhar dinheiro. Então, é muito comum, às vezes, né, algum vendedor passa e está fazendo promoção, se você comprar agora, vai ter tantos por cento de desconto, e você compra. Só que aquela mercadoria que você comprou, porque está tendo ali um desconto, é uma mercadoria que naquele momento você não precisava comprar. Talvez você fosse ter necessidade de comprar essa mercadoria daqui 60, 90 dias, mas como era uma promoção, você comprou. E aí essa compra não está alinhada com a sua projeção de venda. Isso significa, você comprou ali porque era uma ocasião que você ia ganhar um desconto, mas aquela mercadoria vai ficar lá no teu estoque parada por 60, 90 dias, né? E isso interfere, porque você desembolsou o dinheiro para efetuar aquela compra. E esse dinheiro que você desembolsou e que essa mercadoria não vai ser vendida dentro da projeção das vendas do próximo mês ou do mês, vai ser vendido talvez daqui 2, 3 meses, o que vai acontecer? Você vai ter esse desencaixe de dinheiro, ou seja, esse dinheiro saiu do seu caixa e ele pode fazer falta para outras operações que você necessitaria daqueles recursos que você desembolsou. Então, fazer a compra da maneira adequada, em sintonia com aquilo que você projeta que vai vender no próximo período, é fundamental. E isso afeta diretamente aí o fluxo de caixa, né? Afeta a saúde do fluxo de caixa. Diferenças representativas entre o prazo de recebimento e pagamento. Sim, isso é fundamental. Então, ou seja, eu compro uma mercadoria, eu vou pagar essa mercadoria com 30 dias. Né? Então, o meu fornecedor me vendeu a mercadoria e eu vou pagar essa mercadoria aí com um prazo de 30 dias. Só que para poder ser competitivo e fazer frente aos meus concorrentes, que dão um prazo de 30, 60, 90 dias, eu vou lá e dou esse mesmo prazo, né? 30, 60 e 90 dias. Então, eu vou pagar essa mercadoria daqui a 30 dias e vou receber essa mercadoria, uma parte daqui 30 dias, outra parte daqui 60, outra parte daqui 90. Então, ou seja, 1/3 até vai casar, né? Onde o momento que eu estou pagando, estou recebendo. Mas 2/3 eu vou receber depois que eu já paguei. Eu não estou dizendo que isso é bom, não é, devo ou não deva ser feito. Eu só estou falando que a gente tem que fazer uma análise bastante criteriosa para saber se esse prazo que eu estou dando, em que eu vou levar 2/3, né? 60 dias a mais para receber daquilo que eu já paguei, se eu tenho fôlego para isso, se eu tenho recursos financeiros, que é o capital de giro, para sustentar essa operação. Porque se eu não tiver, fatalmente, eu vou ter que fazer o quê? Recorrer a banco, a empréstimo. E aí eu vou assumir custo financeiro. E esse custo financeiro vai diretamente tirar parte do meu lucro.
Então, a gente tem que fazer essa análise e é uma coisa que a empresa deveria monitorar dia a dia, né? Se o prazo que ela tem médio de recebimento, aquilo que ela tem para receber, está em sintonia, está em equilíbrio com aquilo que eu tenho para pagar. Porque se eu não tomar esse cuidado, vai chegar um momento que, inclusive, aquele capital de giro que eu tinha vai ser consumido, né? Eu tinha um capital de giro X, mas só que como eu fui dando mais prazo e fui demorando mais para receber do que eu estou demorando para pagar, aquele capital de giro vai ser consumido e aí eu vou ter que ir atrás de recurso financeiro no mercado financeiro. Portanto, vou pagar juros. Pagar juros significa diminuir lucro. Bom, então, isso é de fundamental importância. Isso é algo que a empresa não pode descuidar, em que ela deve estar atenta a isso diariamente. Bom, outra coisa, política salarial incompatível com as receitas ou demais despesas operacionais. Então, ou seja, eu preciso de talentos, eu preciso de pessoas na equipe que possam responder positivamente aquilo que eu preciso, que sejam bons vendedores, que sejam bons nas questões administrativas, enfim, ou na parte operacional, parte de produção de serviço, produção de mercadoria, enfim, eu preciso. Mas eu preciso saber se a minha política salarial, ou seja, aquilo que eu estou gastando com salário e os reflexos disso, né, os benefícios, além do salário, se está compatível, se cabe na minha receita menos as minhas despesas, ou seja, se a empresa consegue sustentar isso. Então, isso é fundamental, é importante. Uma outra coisa que é importante e que pouco se dá atenção é quando eu tenho um determinado ativo que ele tem uma ocupação muito pequena, ou seja, ele fica bastante tempo ocioso, só que ele me representa um custo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá na minha empresa 3 veículos para resolver as questões operacionais da minha empresa. Só que desses 3 veículos, vamos imaginar que 2, eles são usados diariamente. 2 desses veículos diariamente estão sendo utilizados. Ótimo. Mas tem lá um veículo que quase nunca é utilizado. Ele fica lá ocioso, ele fica parado, um dia do mês ou outro que eu preciso dele, de um terceiro veículo. Ora, cada veículo desse é um ativo da minha empresa, né? E para cada um, eu fiz um investimento, né? Para eu adquirir, eu desembolsei um recurso financeiro para poder adquirir. E ele está lá parado. Qualquer outro equipamento em que eu não estou tendo necessidade dele, que ele está tendo muito pouco uso, ou seja, ele não está fazendo falta, será que não seria o momento de vender esse equipamento, esse ativo, fazer entrar dinheiro para o fluxo de caixa e manter somente aqueles equipamentos que, de fato, são utilizados? Então, muitas vezes, as empresas, elas não se dão conta disso, não prestam muita atenção nisso. E tem lá um determinado equipamento, que é um dinheiro que é parado, porque você investiu, você desembolsou para adquirir aquilo que você tem utilizando. E sendo que se você vende, já que ele não está fazendo falta, né, você vai ter a entrada daquele recurso que você havia investido e esse dinheiro vai contribuir para o equilíbrio do teu fluxo de caixa. Então, dá uma passeada na empresa, verifica o que existe ali, se realmente precisa existir ou se, de repente, ele pode ser vendido, ok? E contribuir aí para uma saúde no fluxo de caixa. Uma outra coisa importantíssima, distribuição de lucro e pagamentos de prolabore incompatíveis com a capacidade de geração de caixa da empresa. Então,
isso, principalmente na empresa familiar, na pequena empresa familiar, é um risco gigante. Por quê? É um risco gigante. Porque o pequeno empresário, ele acha e entende que a empresa tem que pagar tudo aquilo que ele precisa para sobreviver e investir, né? Então, ele precisa trocar o carro. Ah, vou pegar dinheiro na minha empresa, vou trocar o carro. Preciso fazer uma viagem? Vamos fazer a viagem. Eu não estou dizendo aqui que não deva trocar o carro, que não deva viajar. Deve, puder trocar o carro, puder viajar, ótimo, isso é saudável. Mas você antes precisa avaliar se aquele recurso que você vai tirar da empresa, seja a título de lucro, distribuição de lucro, ou prolabore, para você sustentar os seus gastos pessoais, ou investimentos pessoais, como troca de carro e outras coisas, se aquele dinheiro que você está tirando não vai fazer falta para o pagar juros, porque você tirou da empresa mais do que ela poderia. Você precisa, antes de definir o quanto você vai tirar da empresa para suas questões pessoais, avaliar se ela tem capacidade de te dar aquele valor. Se aquilo que ela vai dispor para você não vai fazer falta na gestão do fluxo de caixa dela. Então, isso é fundamental, porque a gente tem que prestar atenção, porque principalmente na pequena empresa e na pequena empresa familiar, o que se leva em conta é o que eu, sócio, preciso. E nunca a preocupação se a empresa tem ou não, consegue ou não me fornecer. Tem lá no caixa, eu pego, está disponível. Naquele momento ele está disponível, mas no segundo momento pode estar fazendo falta aquilo que você pegou e a empresa não poderia te dar. Então isso significa, às vezes eu tenho vontade de trocar o carro, mas se eu avalio que a empresa não tem condições de dispor de um recurso, ou se ela tem o recurso, mas eu for pegar aquele recurso, vai fazer falta na frente, às vezes compensa esperar um pouco, num outro momento, mais propício para trocar esse carro, né? Então, a gente tem que ter bastante maturidade para poder fazer essa avaliação e tomar essa decisão, porque isso pode comprometer a saúde financeira da empresa. Ok. Um outro fator interno que também afeta aí a questão do fluxo de caixa são os custos financeiros altos de endividamento, que é o que fruto do que a gente está falando. À medida que eu vou lá, tiro o dinheiro da empresa, ou que eu levo mais tempo para receber do que eu levo para pagar, começa a faltar dinheiro, eu começo a ir em banco ou com fornecedor e com fornecedor pedir prazo, me endividando, ou no banco tomando empréstimo, endividando, aí depois no banco eu começo a entrar numa ciranda financeira em que eu pego um empréstimo para quitar outro empréstimo. Então eu já tenho um empréstimo, já tem juros nesse empréstimo. Aí, como esse empréstimo vai vencer e eu não tenho dinheiro para quitar, eu vou lá no outro banco ou no mesmo banco, tiro um outro empréstimo para pagar aquele primeiro empréstimo. Fico devendo o segundo. Aí é juros do segundo empréstimo. Aí assim vai. Daqui a pouco eu faço o terceiro empréstimo para pagar o segundo empréstimo. E eu vou entrando numa roda viva que, à medida que eu avanço nisso, chega um momento que eu não tenho mais como sair disso, né? Ou seja, eu me afundo nisso. Então, são os custos financeiros que são gerados de um alto nível de endividamento. Então, eu tenho que avaliar esse nível de endividamento. Então, tudo isso que nós falamos são fatores internos, fatores que estão lá na empresa, lá dentro da empresa, em que eu tomo as decisões de fazer dessa maneira. Então, muita atenção, bastante atenção, porque quando você observar, olha, estou com prejuízo, não estou com dinheiro no banco para pagar minhas contas, vendo, mas não tenho dinheiro para pagar. Dá uma analisada nesses pontos, nesses fatores que a gente colocou até aqui, que eles podem e provavelmente ser a causa
dessa falta de recursos para você quitar esses compromissos, ok? Pois bem, vamos agora, então, a ver os fatores que estão fora da empresa, mas que também afetam o fluxo de caixa da empresa, né? Que são os fatores externos. Então, o que acontece fora da empresa que também afeta o equilíbrio do fluxo de caixa da minha empresa? Bom, primeiro, diminuição de vendas ou em decorrência da retração de mercado, que, aliás, nós estamos vivendo no nosso país este momento, né? Ou seja, o nosso país já tem um tempinho que a economia está recessiva, ou seja, o mercado retraiu, o mercado consumidor não está disposto a gastar, a consumir. As pessoas, como a gente diz popularmente, estão segurando dinheiro, estão guardando dinheiro, o dinheiro não está circulando, né? Quem tem está segurando, está com medo de gastar, né? São as frases que a gente ouve, porque está inseguro com o cenário econômico do país e por isso seguram gastos ou só gastam aquilo que é o necessário, aquilo que eles não conseguem evitar. Então, quando o mercado retrai, que ele fica, então, como ele está agora, recessivo, o volume de vendas tende a cair, porque a demanda cai, né? Ou seja, nós temos menos consumidores procurando consumir, procurando gastar. Então, ou seja, as vendas diminuem. E aí, óbvio, se as vendas diminuem, eu tenho menos possibilidade de entrar recursos monetários no meu caixa, isso vai afetar o meu fluxo de caixa, porque eu não vou ter, talvez, a entrada necessária de recursos que eu necessito para sustentar o gasto, né, a manutenção da estrutura da minha empresa, que envolve aluguel, salário, luz, água, telefone, prolabore e tantas outras despesas que são necessárias. A outra fator externo, que também mexe com a diminuição de vendas, é quando entram novos concorrentes, né? Então, às vezes, o mercado nem está recessivo, né? No caso, a gente acabou de falar que nesse momento a gente já tem um tempo que está com o mercado recessivo. Mas, às vezes, mesmo ele não estando recessivo, entram concorrentes novos que eles vêm para dividir o bolo, né? Porque o bolo continua o mesmo, a população continua a mesma, a população ativa econômica é a mesma, o dinheiro que circula é o mesmo, só que tem mais gente vendendo aquilo que eu vendia. Então, ou seja, eu tenho que dividir esse bolo com mais concorrentes. E então vai ficar uma fatia de bolo menor aí para cada um, e eu posso perder, né, com isso, uma fatia que eu detinha, né, aquilo que eu estava vendendo para determinados clientes, eu posso não vender, porque esses clientes passam a também comprar nos meus concorrentes. Então, é um fator externo, por isso a gente tem que sempre estar monitorando o mercado, né, essa entrada de novos concorrentes, como é que eles estão agindo, qual é a política de preço, política de prazo, qualidade dos produtos e serviços que eles prestam, para eu evitar de perder aí parte da minha fatia desse bolo, ok? É um fator externo que afeta, por isso eu preciso o tempo todo estar monitorando isso. Outra coisa, mudança de alíquota nos impostos. A gente está no momento aqui no país com uma reforma tributária sendo discutida, existem projetos de reforma tributária no Congresso, né? Essa reforma tributária já deveria ter acontecido. A gente sabe que a carga tributária no nosso país é altíssima, né? Eu diria até inviável para que a empresa tenha realmente condições de ter uma saúde econômica e financeira. Então, a gente precisa urgente de uma reforma tributária decente que alivie a carga tributária das empresas, tanto em relação à parte do faturamento de produtos e serviços, quanto sobre os encargos da folha de pagamento, né? Porque um empregado te custa quase 2 vezes aquilo que você paga para ele. Então, ou seja, a gente necessita
de uma reforma tributária. E é bom todos estarem atentos, acompanhar aí as notícias, os debates, porque a gente está aí com propostas de reforma tributária que afetam nesse item que a gente está falando, né? Que é a mudança de alíquota de impostos. Se essa reforma tributária não aliviar essa carga tributária, não diminuir essa alíquota, eu vou continuar vivendo o mesmo drama. Se ela aumenta, meu drama aumenta. Agora, se ela diminuir, se for a reforma tributária que de fato nós precisamos, pode isso começar a representar um alívio, né? No sentido de começar a me sobrar lucro e, consequente, aumentar a entrada de recursos no meu caixa e, com isso, me tornar meu fluxo de caixa mais saudável. Então, importante isso daí. Uma outra item, o fator externo que afeta também o meu fluxo de caixa é o nível de inadimplência. Então, esse é um outro ponto, né? Até que ponto? Porque quando você tem um cliente que está inadimplente, vale dizer que você está financiando esse cliente, né? Porque ele deveria ter pago para você num determinado vencimento, ele não te pagou, então, ou seja, esse recurso não entrou, então você está bancando. Se ele levar 15 dias para te pagar, você vai bancar esse cliente por 15 dias. Se ele levar 30, por 30 dias. Então, você analisar a sua carteira de contas a receber, analisando com isso o nível de inadimplência, é fundamental. Por quê? Como ele afeta diretamente o fluxo de caixa, porque são recursos que estão deixando de entrar, então o que acontece? Você deveria ter recebido de um determinado cliente há 15 dias atrás, não recebeu. Aí você tem compromissos para pagar, você não tem o dinheiro porque não recebeu. Aí você vai no banco e vai contratar empréstimo, vai ter juros. Então, aquela lucratividade que você teve na operação com esse cliente pode ter sido engolida totalmente pelo custo financeiro que você precisou assumir, porque ele está inadimplente, em termos de juros. Então, ou seja, aquela venda que você achou que você tivesse tido lucro, você teve, na verdade, prejuízo. Então, administrar a conta de valores a receber é fundamental, porque ela impacta diretamente no fluxo de caixa. Então, analise aí os seus clientes inadimplentes, negocie, enfim, veja como você vai compor essa situação, porque ela está afetando no equilíbrio do teu fluxo de caixa. Uma outra coisa que é importante e que muitas vezes acontece ou não acontece, né? Tem falhas dentro da empresa, que é importante a empresa ter uma comunicação eficaz entre os diversas pessoas que compõem a empresa, né? Os diversos setores, pessoal de vendas, com de compras, com pessoal de marketing, com pessoal que cuida da parte de recursos humanos. É importante ter essa comunicação para que cada um saiba o que o outro está fazendo ou aquilo que cada um vai fazer que vai impactar lá. Então, vamos supor, o cara de marketing quer fazer uma promoção, uma publicidade, uma ação de mercadológica, né, que é uma campanha, e ele vai gastar com isso. Ele vai precisar investir para poder fazer aquela campanha. Isso interfere no financeiro. Então, precisa ter essa comunicação para que cada um saiba o que o outro está fazendo, ou o que o outro pretende fazer, para poder ter um equilíbrio nessas ações. E aqui é importante, né? Às vezes a gente conversa com empresários, sobretudo a pequena empresa, aquela que não tem uma estrutura tão grande, em que você, empresário, é o que faz a compra, é o que faz o marketing, é o que cuida da parte financeira, que contrata empregados. Então, eu estou falando a comunicação entre as pessoas, os profissionais que atuam dentro da empresa,
Aí você vai falar, mas eu que faço tudo isso, né? Que compro. Então, é hora de você fazer uma reunião com você mesmo, né? Você, gerente financeiro, fazer uma reunião com você, gerente de marketing, para ver se você, gerente financeiro, consegue autorizar você, gerente de marketing, a fazer aquele investimento, né? Senta na sua sala, fecha a porta e se reúna com você mesmo, né, nas suas diversas funções, né, na sua função de gerente financeiro, com a sua função de gerente de marketing ou de comprador da sua empresa, para você ter essa comunicação eficaz entre os diversos departamentos da tua empresa, mesmo que você é que esteja à frente de todos eles, para que haja equilíbrio nisso, porque senão isso vai afetar diretamente aí o fluxo de caixa. Então, a gente pode, com isso, dizer que uma boa gestão do fluxo de caixa, ela é um instrumento gerencial muito útil nos processos decisórios da empresa, para que eu busque resultados. Então, ou seja, a hora que eu tenho na minha mão uma análise bastante criteriosa e positiva do que está entrando e saindo de recursos monetários, financeiros na minha empresa, que é o fluxo de caixa, né? Eu tenho lá, eu enxergo diariamente aquilo que entra, aquilo que sai. Eu tenho uma boa gestão daquilo que eu tenho de contas a receber e também daquilo que eu tenho de contas a pagar e daquilo que eu tenho em estoque para saber se eu preciso comprar mais ou menos. Então, se eu tenho esses elementos, eu vou poder utilizar isso nas minhas decisões para buscar resultados positivos para minha empresa. Então, é importante, para eu fazer essa análise, ter uma boa, um bom controle, uma boa análise da questão do meu fluxo de caixa, ou seja, de quanto que está de verdade entrando e saindo de recursos na minha empresa. Então, é algo que você precisa investir tempo. Bom, dito tudo isso, vamos, então, ressaltar, nesse momento, os principais objetivos do fluxo de caixa. Bom, primeiro, ter uma visão geral de entrada e saída diárias, com isso, sabendo das minhas disponibilidades, né? Então, o primeiro objetivo do fluxo de caixa é esse. É quanto, de fato, entra e sai diariamente, quanto que entrou de dinheiro hoje, quanto saiu de dinheiro hoje, e, com isso, eu enxergar quanto eu tenho disponível para os compromissos que eu tenho amanhã. Isso é o primeiro objetivo que a gente poderia dizer do fluxo de caixa. Na sequência, a gente pode dizer que também ela contribui para planejar a necessidade de captação de recursos para eu conservar minha liquidez. Então, ou seja, eu sei que até o final dessa semana eu tenho X reais para pagar. Então, se eu tenho um controle do que entra e sai, hoje, meio da semana, terça-feira, né, ainda chegando no meio da semana, eu vou saber se aquilo que vai entrar e sair vai ser suficiente para eu quitar tudo que eu tenho para quitar até o final dessa semana, né? Ou seja, se eu vou ter liquidez, ter liquidez é ter dinheiro para pagar aquilo que eu devo, né? Se eu vejo que não, eu tenho que tomar alguma medida. Então, se eu tenho uma situação concreta de controle do meu fluxo de caixa, eu consigo saber com antecedência se eu consigo manter a minha liquidez ou não, para que eu tome alguma atitude. Então, o fluxo de caixa, ele me permite isso, né? Uma boa gestão, um bom controle do fluxo de caixa me permite isso. Uma outra objetivo do fluxo de caixa é fornecer recursos para a realização das transações que eu defini no meu planejamento financeiro. Então, ou seja, eu preciso fazer um investimento na minha empresa. Pode ser um investimento em equipamento, pode ser, de repente, um investimento numa campanha publicitária. Então, se eu tenho o fluxo de caixa, os resultados do fluxo de caixa na minha mão, sei que eu tenho recursos para isso, eu vou permitir que essa campanha, por exemplo, seja realizada, que ela aconteça. Então, é fundamental isso.
E se eu tenho um controle e sei que está saudável os resultados do meu fluxo de caixa, ou seja, está entrando mais do que sai, eu tenho dinheiro disponível no banco, né, tenho recursos disponíveis, eu sei que eu vou pagar minhas obrigações dentro do vencimento. E isso é importante? Lógico que isso é importante, porque, vamos imaginar, eu tenho um imposto que vence dia 20, paguei, eu vou pagar o valor nominal da guia lá do imposto. Mas se eu não tenho dinheiro, situação contrária, né? Dia 20 venceu o imposto. Aí lá no meu caixa, eu não tenho, quando eu estou falando meu caixa, é caixa, banco, né? Eu não tenho aquele recurso disponível para pagar aquela guia. Eu vou pagar depois do vencimento, com multa e juros. Então, a partir da hora que eu pago com multa e juros, o que está acontecendo? Eu estou tendo custo financeiro que está diminuindo do meu lucro, que está diminuindo também do meu caixa, porque se eu ia pagar uma guia 2.000, passo a pagar 2.200, tanto diminuiu R$200 no meu lucro, como diminuiu R$200 no meu fluxo de caixa. Porque se eu ia desembolsar 2.000, agora eu preciso desembolsar 2.200. Então, é importante a gente conseguir ter uma boa gestão do fluxo de caixa para que a gente consiga pagar os nossos compromissos, seja com fornecedor, seja com impostos, em dia, para a gente não ter custo financeiro de multa e juros por estar pagando em atraso, né? E vale lembrar que alguns custos são altos. Por exemplo, tributo federal, se você fica com esses tributos vencidos há mais de 60 dias, a multa chega a 20%, fora os juros. Então, às vezes, você está pagando com 30, 25, 30, 40% de acréscimo que está impactando no teu lucro e no teu caixa, tá? Então, é fundamental você ter uma saúde financeira no teu fluxo de caixa, ou seja, um fluxo de caixa positivo, para que você possa não só planejar os investimentos que você tem que fazer, como pagar suas obrigações em dia e evitar custo de multa e juros que podem te penalizar bastante aí nos seus resultados. Ainda como continuando com os objetivos do fluxo de caixa, seria aplicar, né, de forma eficaz os recursos disponíveis sem comprometer a liquidez. O que isso significa? Vamos imaginar o seguinte, eu preciso lá na minha empresa fazer um determinado investimento, seja aquisição de um equipamento, seja abrir um novo departamento, implementar um outro serviço, que eu tenha que fazer um investimento, que eu tenha que contratar gente, ou comprar equipamentos, enfim. Ou que eu precise fazer uma ação publicitária que vai me trazer novos clientes, novas vendas. Então, eu vou precisar desembolsar um dinheiro. Então, muitas vezes eu tenho que tirar lá, por exemplo, R$20.000, 30 mil do meu recursos que estão lá no banco para poder fazer esse investimento. Porque isso vai me trazer um resultado positivo. Mas eu preciso ter a certeza de que ao retirar esse valor da conta, ou seja, do meu fluxo de caixa, esses 20, 30 mil que eu vou comprometer, investir em alguma coisa, se eu não estou comprometendo a minha liquidez, que significa eu faço investimento e depois não me sobra dinheiro para pagar os compromissos que eu tenho. E aí, de novo, volta a mesma história que eu tenho que ou atrasar, pagar multa e juros, ou em banco, contratar empréstimo e pagar juros. Então, ele tem esse papel de disponibilizar esses recursos, né, para que a sua empresa possa crescer, possa se solidificar, mas fazer isso de uma maneira madura, segura, que não comprometa a liquidez e você não, com isso, deixe de honrar aí os compromissos que você tem, e com isso ter custo financeiro. Uma outra fator também importante como objetivo do fluxo de caixa é planejar e controlar os recursos financeiros utilizando análise e controle das atividades de planejamento de vendas e despesas. Então, ou seja, eu preciso
planejar e controlar essas entradas de dinheiro em sintonia com aquilo que eu tenho de planejamento de venda e despesas, ou seja, aquilo que eu vou vender, aquilo que eu vou ter de despesas para poder efetivar essas vendas, precisam estar em sintonia com os recursos financeiros, porque uma vez que, para eu fazer essa operação de comprar mercadoria para vender, despesas que eu preciso de estrutura da minha empresa para que as vendas aconteçam, precisam estar totalmente linkadas em equilíbrio com a gestão dos recursos financeiros da minha empresa. Por isso, então, desse ponto que nós estamos falando, vem a importância de eu ter uma capital de giro que seja o capital, o valor, o montante de capital de giro que eu tenha, que seja o montante necessário para eu bancar minhas operações. Então, ou seja, eu tenho um capital de giro, que é um dinheiro que eu não devo desembolsar, porque ele faz parte para sustentar minhas operações, entre aquilo, prazo que eu tenho, quando eu compro aquela mercadoria, quando eu vendo a mercadoria, quando eu recebo aquela mercadoria, que aquele dinheiro volta, né, porque o cliente me paga dentro do prazo que eu dei, e com isso eu tenha, nesse período, entre esse dinheiro voltar, depois que eu fiz a compra, a venda e recebi, que eu tenha um capital suficiente lá na minha empresa para pagar as despesas que eu tenho nesse período até que esse dinheiro volte, né? Então, isso é o capital de giro. O capital de giro é o dinheiro que você tem lá à disposição da empresa, que financia as operações da empresa, enquanto o valor das vendas que você fez não entram no caixa novamente, né? Não tem o retorno para o caixa, alimentando aí o fluxo de caixa. Então, tem empresas que talvez vai ter uma necessidade de um capital de giro de 20 mil, outras de 50, outras de 100, outras de 200, depende do volume de operações da sua empresa. Tem empresa que pode ter uma necessidade de um capital de giro de 1 milhão, a outra 50 mil é suficiente. O que é importante é você ter a ideia precisa de quanto você precisa de capital de giro para sustentar as operações da sua empresa de forma a não afetar a saúde financeira da tua empresa e, com isso, repetindo, né, de novo, ter custos financeiros, multas, juros e tudo mais. E a outra coisa, dentro desse planejamento dos recursos financeiros, é você, que a gente já falou, a gente está aqui agora só reafirmando, é você ter controle e com isso um equilíbrio entre os prazos médios de contas a receber, a pagar e estoque, né? Então, ou seja, aquilo que eu tenho a receber tem que estar em sintonia, compatível com o que eu tenho a pagar, ou seja, para que eu receba nos mesmos prazos e montantes que eu pago, então, ou seja, o mesmo tanto de dinheiro que sai é o mesmo tanto que entra, e o giro do meu estoque, né? Que o meu estoque, porque cada vez que eu giro o estoque, que eu compro e vendo, teoricamente eu tenho um ganho, um lucro, né? Comprei por 10, vendi por 15, tive um ganho de 5. Então, eu preciso ter esse ganho e preciso que esse 5 entre no fluxo de caixa da empresa. Então, isso é o giro, né? Do estoque. Então, eu preciso que esse estoque gire de uma maneira adequada para que aquilo que eu tenho de entrada do giro do estoque, mais do que eu recebo daquilo que eu já vendi, esteja em sintonia com aquilo que eu preciso de recurso para meus contas a pagar, para aquilo que eu tenho de compromissos a pagar. E com isso, de novo, né, a gente sendo repetitivo, evitar aí custos de multa, juros e outras coisas mais. Ok? Então, esses são os principais objetivos de fluxo de caixa. Ou seja, cuidar da saúde financeira, cuidar para que na sua empresa sempre tenha a quantidade necessária de dinheiro disponível, né, recurso financeiro disponível para você pagar o que você tem para pagar e para você sustentar
financiar, né, sustentar no sentido de financiar as operações da sua empresa, ou seja, que tudo seja quitado, cuidado, enquanto não entram os dinheiros das vendas que você fez, ok? Então, isso é fundamental aí como objetivo do fluxo de caixa. E para que a gente concluir, né, esses objetivos do fluxo de caixa e nossa conversa de hoje, é importante ainda, além daqueles pontos que a gente colocou agora há pouco, né, em relação ao fluxo de caixa, substituir, né, ou seja, continuando aquilo que a gente estava falando no item anterior, substituir as fontes de crédito onerosas. O que significa isso? Muitas vezes, você ir no mercado financeiro buscar recursos, nem sempre isso é mal. Às vezes isso é necessário. Às vezes você precisa ir no mercado financeiro e tomar dinheiro para poder fazer investimentos nas operações da sua empresa. Então, se você tiver recursos próprios e não precisa, tanto melhor, porque você não vai ter custo financeiro. Mas muitas vezes você precisa, né? Então, às vezes a gente tem clientes que têm obras e vão começar uma obra grande, para ele começar essa obra, até ele começar a receber, para fazer a mobilização da obra, ele precisa ir no mercado financeiro e buscar dinheiro para poder fazer a mobilização da obra, para a obra começar a andar e ele ter possibilidade de ter as primeiras receitas e entradas de recurso financeiro. Então, muitas vezes, né, ou você vai ampliar a tua empresa, você precisa de um determinado valor para fazer esse investimento, você vai buscar isso no mercado financeiro. O que é fundamental? É que quando você faça isso, você busque fontes de financiamento em que os juros é menor, que é o famoso trocar dinheiro caro por dinheiro barato, né? Então, dinheiro caro no mercado é fácil de conseguir. Você vai no banco, o gerente do banco tem lá um monte de dinheiro caro para te ofertar prontamente. Mas só que esse dinheiro caro, ele compromete o resultado econômico e financeiro da tua empresa. Você precisa de dinheiro barato. Existe dinheiro barato no mercado. Só que esse dinheiro barato são recursos mais difíceis de conseguir, mais demorados de conseguir. Por isso a importância do planejamento. Se você sabe que daqui 2 meses você vai precisar de um recurso, já começa hoje prospectar esse mercado, buscar esse financiamento onde os juros é mais baixo e outros recursos que tem disponíveis, né, fontes de recursos que tem disponível no mercado financeiro. Então, é fundamental isso. Na tua gestão de fluxo de caixa, uma vez que você precisa de buscar dinheiro no mercado financeiro, é substituir dinheiro caro por dinheiro barato, né? O resumo é isso, né? Buscar fontes de crédito que os juros sejam os menores possíveis, ok? Que isso afeta diretamente o fluxo de caixa, porque está ligado à quantidade de juros que você vai pagar. Buscar equilíbrio financeiro dos fluxos de entrada e saída de recursos. Isso é o que a gente está falando o tempo todo, né? Então, ou seja, essa é talvez o principal objetivo do fluxo de caixa. Esse equilíbrio entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída desses recursos. Então, esse, por excelência, é o objetivo do fluxo de caixa. Ou seja, que haja um equilíbrio, uma sintonia entre o tempo que eu levo para entrar o dinheiro e a quantidade que entra, né? Tempo e quantidade que entram esses recursos, que entra esse dinheiro, e o tempo que sai. Se isso estiver dentro de um compasso de equilíbrio, a sua empresa está saudável. Se isso estiver em descompasso ou em desequilíbrio, ou seja, está saindo muito mais do que está entrando, ou está saindo muito mais rápido do que está entrando, ou está saindo em quantidade maior do que está entrando, você, se não está ainda com problema de fluxo de caixa, porque tem lá um capital de giro ainda que sustenta isso, se você não tomar nenhuma medida, em pouco tempo, você vai ter sérios problemas aí com o teu fluxo de caixa e vai ter custos, né, por conta disso, vai pagar caro por isso. Até porque
Se você não monitora isso, não faz um planejamento e não monitora isso dia a dia, e com isso antever e tomar uma medida com bastante antecedência, se você não faz isso, quando você percebe que você é pego de surpresa, aí você, de uma maneira desesperada, precisa urgente buscar recursos financeiros, vai no banco. Aí o que tem disponível para você? O dinheiro, que é caro, né? Toda vez que você tem pressa em contratar um financiamento, um empréstimo no banco, e que você precisa fazer isso urgente dentro dessa pressa, você vai contratar um empréstimo, um financiamento, um dinheiro caro. Quando você tem tempo, porque você faz um planejamento, que você tem um controle da situação e consegue antever com um bom tempo de antecedência, você tem tempo para buscar no mercado financeiro dinheiro barato. Então, sempre lembre disso. Pressa, urgência em buscar dinheiro, vou encontrar dinheiro caro. Quando eu não tenho urgência porque planejei, eu tenho possibilidade de encontrar dinheiro barato. E não preciso ficar ressaltando tanto que isso impacta no lucro e no equilíbrio do fluxo de caixa da tua empresa. E, como último item da nossa conversa de hoje, também essa análise, esse controle, esse planejamento do equilíbrio do teu fluxo de caixa pode prevenir, são os efeitos da sazonalidade. Nós estamos numa região que é uma região de litoral, uma região que tem como característica ser uma região sazonal, porque nós temos lá a alta temporada de verão, em que a gente tem um fluxo de demanda, clientes, de vendas grande, e temos o período da baixa, né, que é o período fora da temporada de verão. Então, nós estamos numa região que tem como característica a sazonalidade. E alguns de nós, além de estar numa região que tem sazonalidade, trabalha com produtos sazonais, né? Então, são duas questões aí que interferem diretamente ligadas à sazonalidade. Você estar numa região que tem um fator sazonal e, muitas vezes, trabalhar com produtos sazonais. Já sabe quais são os períodos de alta, de um volume maior de vendas, e quais são os períodos de baixa, e tem uma gestão do teu fluxo de caixa eficaz, segura na tua mão, você consegue prevenir. Então, você já sabe que determinado período do ano não vai entrar recurso como entra na alta temporada. Então, você já precisa fazer uma reserva maior para aquele período. Você já precisa, talvez, buscar um financiamento mais barato para aquele período. Você precisa tomar, enfim, algumas medidas para poder anular ou equilibrar os efeitos daquela sazonalidade, porque você já sabe que naquele período vai ser um período de baixa, vai ser um período de receitas reduzidas. Então, você precisa tomar medidas para enfrentar isso, né? Então, se você, sabendo qual é o período de pico e de baixa, seja da região que você vive, que é o nosso caso, ou do produto quem você trabalha, e você tendo uma gestão financeira, uma gestão de fluxo de caixa equilibrada e segura, você pode tomar medidas preventivas com bastante antecedência para anular os efeitos dessa sazonalidade e, com isso, evitar que você tenha custos desnecessários com multas e juros, né? Então, se vocês observaram, a gente o tempo todo foi batendo nessa tecla, né? O equilíbrio da entrada de recursos e saídas, que eu tenha com isso
um capital de giro suficiente para sustentar as operações da minha empresa, para que os investimentos ou as retiradas que eu faça do caixa da minha empresa não afetem esse equilíbrio financeiro. Porque tudo isso implica em ter, se eu não tomo esse cuidado, implica em eu ter custo financeiro, né? Em eu pagar juros, pagar multa, e isso vai te sair da minha lucratividade, não é? E pior ainda, né, sair da lucratividade, vai corroendo a minha empresa, e se eu não tenho essa preocupação diária, se eu não tenho essa atenção diária, quando eu percebo, eu já estou, como se diz, né, falido, né, eu já estou na falência, eu estou na insolvência, ou seja, eu não tenho mais condições de bancar a minha empresa, né, ou seja, popularmente se diz, eu quebrei, né, então, se você tomar cuidado, é muito difícil uma empresa quebrar de uma hora para outra, né? Muito raro, a não ser que chegue um concorrente fortíssimo, se instala do teu lado e do dia para a noite rouba todos os teus clientes. Aí você quebrou de uma vez. Geralmente, você quebrar, você se inviabilizar enquanto negócio, isso acontece gradativamente e não acontece do dia para a noite. Vai acontecendo muitas vezes silenciosamente, mas gradativamente. E você não percebe, até que chega um momento que aí sim, né, estoura, explode, aí você observa, quebrei. Mas se você tivesse atenção a todos esses pontos que a gente conversou aqui, você iria observar que a cada dia iria se deteriorando, a coisa ia piorando. Então, por isso, se você tivesse atento, você preventivamente poderia ir tomando uma série de medidas para evitar chegar no caos. Então, que é o que eu sempre costumo afirmar, quando você encontra alguém que fala, quebrei, vou fechar as portas, não foi do dia para a noite. Isso talvez venha acontecendo ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa não tomou nenhuma das preocupações que a gente conversou aqui, e como ela não tomou a preocupação, chegou um determinado momento que ela é surpreendida como quebrei. Mas se ela fizesse uma análise, essa quebradeira aconteceu, talvez começou a acontecer há 2, 3 anos atrás. Então, se você tem uma boa gestão financeira, você consegue evitar essa quebradeira. Você consegue, com muita antecedência, tomar atitudes que evitem isso. E mais, que mantenham, que é o principal, a saúde financeira da sua empresa. Porque uma empresa que é financeiramente saudável, consequentemente, é uma empresa lucrativa, né? Então, a saúde financeira da empresa está muito ligada à lucratividade. Então, prestem atenção nisso, reflitam sobre isso, tenham uma atenção muito especial com esses pontos nas empresas de vocês, porque disso depende a saúde financeira e a lucratividade da empresa de vocês, ok? Então, agradeço, né, a participação de todos nesse novo encontro e até o nosso próximo encontro. Agora, em outubro, como eu vou ficar alguns dias fora, pode ser que a gente não consiga fazer o nosso terceiro encontro dessa série de gestão financeira. Mas se a gente não conseguir em outubro, no início de novembro, com certeza a gente consegue. Então, eu vou fazer um planejamento aqui, né, das atividades de outubro, e aí a gente divulga com bastante antecedência a nosso próximo encontro, a nossa próxima áudio, dando continuidade nesse estudo de uma administração financeira ou uma gestão financeira eficaz para que você possa fazer com que a sua empresa seja saudável e lucrativa, ok? Então, mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.